Abra a Bíblia em Marcos 11. A gente vai terminar o capítulo 11 de Marcos. Ou seja, só faltam 5 capítulos para a gente finalizar esse livro. Quem caminha conosco há mais tempo sabe que a gente é uma igreja reformada, por isso a gente prega expositivamente, ou seja, nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto, e nós também pregamos lectio contínua, ou seja, leitura continuada das Escrituras. Todo fim de semana nós lemos versículo após versículo, livros inteiros. E agora nós estamos finalizando o capítulo 11 de Marcos. O tema desse sermão é o Gambito do Rei dos Reis. Gambito da Rainha é um jogo. Quem já viu esse filme? É uma estratégia que existe no xadrez, que lá no finalzinho eu vou explicar para vocês. Aí eu chamei assim o sermão. Leremos do verso 27 ao 33. Não achou? Amém? Então regressaram até Jerusalém. Enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e alguns anciões vieram ao seu encontro e perguntaram-lhe: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: eu vou fazer outra pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Disse Jesus: o batismo de João era do céu ou era dos homens? E eles passaram a discutir entre si, dizendo: se afirmarmos que é do céu, ele dirá: então por que vocês não acreditaram nele? Porém, se dissermos que é dos homens, teremos que temer ao povo, porque todos pensavam que João realmente era um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Palavra do Senhor. Irmãos, alguns textos bíblicos são mais difíceis de serem entendidos, ao passo de que para entendê-los bem a gente precisa olhar para o contexto das Escrituras. Dentro da teologia a gente aprende que existem pelo menos 2 tipos de contextos, tá? Aquilo que é chamado de contexto imediato, que é aquele contexto onde antes de você ler o fim, por exemplo, é verso 27, né? Então teve 26 versos antes, tem um capítulo antes. Então o contexto imediato, sempre que a gente for tentar entender o texto, há uma regra de teologia que diz que quando a gente tem uma dificuldade de entender um texto, a gente tem que procurar a resposta nas Escrituras. Então, se eu estou com dificuldade de entender, eu vou ler os versos anteriores. Se ele responder nos versos anteriores, eu entendi pelo contexto imediato. Talvez capítulo anterior, eu vou passar por ali. E também existe contexto remoto, que é quando eu olho para tudo aquilo que aquele livro está querendo dizer. E aí eu consigo pegar alguns detalhes a partir de um panorama geral, correto? Esse é um tipo de texto difícil. Mas, ao mesmo tempo, teologicamente, a gente também aprende que esse é um texto que faz parte de um estilo literário proposto pelo evangelista Marcos, né? Aquilo que a gente chama de sanduíche marcano. A ideia de um sanduíche marcano é como se o autor, quando ele fosse escrever o texto, ele organizasse capítulos e histórias como se fosse um sanduíche mesmo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um sanduíche, a primeira coisa que a gente faz, né, o Habib sempre dá risada, é rachar no meio o pão. Então, quando a gente racha o pão, tudo começa com o pão, né? A gente vê o início do capítulo. O início do capítulo é Jesus Cristo entrando em Jerusalém, né? Depois a gente passa ali uma manteiguinha, vai selando o pão, que é quando Jesus entra no templo. O texto não dá muitos detalhes, parece até meio sutil. O texto diz que Jesus chega num templo, fica quieto olhando as coisas, como quem observa cada detalhe. E do nada ele olha para os seus discípulos e fala: vamos embora, pois já é tarde. E ele sai. No outro dia, o texto já começa a colocar os ingredientes do pão, né? Jesus está indo em direção a Jerusalém novamente, e a Bíblia fala que eles ficaram com fome. Vocês lembram, nessa época não tinha Uber, os caras andavam a pé. Então eles saíram muito cedo e no meio do caminho eles tiveram fome. De repente, no meio do caminho, eles percebem que tem uma árvore ali. Certo? E Jesus vai todo empolgado para pegar uma fruta, porque ele estava com fome. E quando ele olha, não tem nada. Aquela árvore tinha aparência de que tinha frutos, ela era bonita, era adornada, mas não tinha fruto nenhum. E Jesus amaldiçoa aquela figueira, dizendo que ela nunca mais tenha fruto.
A primeiro momento parece estranho, Jesus está revoltado, amaldiçoando uma árvore pura e simplesmente para não ter fruto. Mas lembra, é um sanduíche. Primeiro pão, depois um ingrediente, depois ele coloca outro ingrediente. E esse ingrediente é quando ele chega no templo. O templo, parecido com aquela árvore, era esteticamente perfeito, bonito, mas ele não estava sendo utilizado para aquilo que lhe era devido. Não era um templo como a Bíblia nos ensina, onde era uma casa de oração. Ali tinha virado uma casa de comércio. Os comerciantes estavam superfaturando em cima da fé das pessoas. E Jesus, como um juiz, ele entra e quebra tudo, irmãos. É mesa para o lado. Ele faz um piseiro santo ali. E o texto diz que Jesus purifica aquele templo. Forte essa palavra. E, de repente, depois daquilo, ele volta. Quando eles voltam, lembra da figueira que estava amaldiçoada? Ela tinha secado. O texto diz que das raízes até tudo. Pedro fica encabulado com aquela situação. Ele fala, Jesus, ela secou. De repente, Jesus começa a falar sobre oração e sobre fé. E o texto fala que eles chegam em um lugar, descansam. Isso era na terça-feira, tá? Quarta-feira ele volta, tá? E esse é o contexto. É como se fosse o mesmo filme num cenário diferente. O texto diz que Jesus chega até Jerusalém, e quando ele chega até Jerusalém, aqueles que estavam no templo, a saber, os escribas, os fariseus, os principais religiosos da época, eles ficam revoltados e vão a um confronto de Jesus. Correto? Gente, esse é um tipo de coisa que, se a gente entender o contexto, de fato, a gente vai entender por que aqueles homens vão até Jesus. Estes homens, os fariseus, os escribas, os saduceus e os anciões, eram responsáveis legais e religiosos por aquele templo. E, vamos lá, vou fazer algumas aplicações aqui. É responsabilidade dos homens dessa igreja, da liderança e das mulheres dessa igreja protegerem a igreja. Faz sentido? Então, digamos que um cara chegue aqui e comece a fazer bagunça durante o culto. Ele está bêbado, alguma coisa. É responsabilidade dos homens da igreja pegar aquele irmão e falar, vem cá, meu amado. Pegar ele pelo bracinho carinhosamente, levar ele até para o lado e falar, ei, você pode ficar aqui, você é muito bem-vindo, mas você não pode ficar gritando e fazendo barulho, porque você vai atrapalhar que outras pessoas cultuem, correto? Então, de certa forma, o sentimento que existia no coração desses homens, a primeiro momento, parece até generoso, né? Jesus tinha um dia antes quebrado tudo. Pensa, ele entra lá, ele destrói todas as coisas. A primeiro momento, parece que esses caras estão fazendo o que eles deveriam fazer. Faz sentido? Eles deveriam proteger o templo daquele que anteriormente tinha feito uma bagunça. O grande problema, irmãos, é que se a gente lê o texto no seu contexto imediato, a gente vai ver que no verso 18, a preocupação deles não era proteger o templo. A preocupação deles era, o texto diz, eles buscaram, a partir disso, uma ocasião para poder matar Jesus, porque temiam a ele, porque toda a multidão se admirava daquilo que ele fazia. Então, a primeiro momento, parece que esses caras são generosos, estão fazendo uma coisa legal. Só que o próprio texto, dentro do seu contexto, mostra que eles não estavam ali para proteger templo coisa nenhuma. Pelo contrário, eles deveriam estar protegendo, mas eles estavam lucrando, possivelmente, com aqueles cambistas, superfaturando na venda de animais para serem sacrificados ali, por exemplo. E quando Jesus purifica o templo, se eles fossem, de fato, pessoas generosas em sua fé, eles iam entender aquilo que sobrenatural estava acontecendo ali, e iam de alguma forma falar, não, até que enfim alguém fez alguma coisa. Faz sentido? Mas não, eles ficam revoltados e chateados. Por quê? Porque o povo ficou admirado com aquilo que Jesus estava fazendo. Então, quando Jesus começa a quebrar as coisas, em vez do povo ficar, meu Deus, macacos me mordam, o que está acontecendo? Preocupado, pelo contrário, eles olharam e ficaram admirados com a purificação que Jesus estava fazendo. E esses homens, eles vão até Jesus, para confrontar Jesus, para colocar Jesus à prova. Algo que, se a gente olhar no seu contexto remoto, acontece muitas vezes. Os fariseus perseguiram o ministério de Jesus, os escribas perseguiram o ministério de Jesus, os saduceus perseguiram o ministério de Jesus durante sua vida na terra. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha uma palavrinha que esse texto vai falar, e é sobre isso que a gente vai falar sobre essa noite. Jesus Cristo tinha autoridade. E aquilo incomodava eles. Jesus Cristo, quando aparece na cena de Jerusalém, ele não era muito significante.
Ao passo das pessoas falarem, relaxa, o maluco está vindo lá de Nazaré, cidade pequenininha, não tem nada para oferecer. Já já ele passa e ninguém mais vai lembrar dele. O que acontece é que isso não acontece. Jesus Cristo continua crescendo em graça mediante ao povo. Ou seja, onde Jesus ia, as pessoas ficavam admiradas com a forma como ele ensinava. O texto dizia que elas comparavam como ele ensinava com aquilo que elas escutavam no templo. Aí elas diziam, ele ensina diferente, ele tem uma coisa diferente, ele tem uma autoridade que aqueles homens não têm. Então, enquanto mais eles perseguiam Jesus, mais o nome de Jesus crescia. As multidões passavam a ficar interessadas sobre aquilo que era contado sobre aquele tal Nazareno chamado Jesus. E quando Jesus passa aí nos lugares, o que acontece? As pessoas, sabendo que ele ia chegar, vão até lá. Recentemente eu assisti o filme do Michael Jackson. Gostei muito daquele filme. E tem um momento onde ele vai assinar com um cara lá e para colocar os clipes dele na MTV. E é interessante que ele chega no lugar, né, todo meio que mocado assim, mas depois que ele chega, possivelmente alguém lá de dentro já vaza para a imprensa, né? A história é que ele fica lá, ele assina, faz os rolês. Galera, quando ele desce, tem gente demais. Muita gente, lota a rua. Aí tem uma cena épica, a direção bota o Michael Jackson em cima de uma limusine, assim, e aquela multidão de gente. Era mais ou menos isso que acontecia com Jesus. Quando as pessoas sabiam que ele ia chegar num lugar, o texto diz que ia todo mundo para lá, irmãos. Tem um momento que ele pega um barco, atravessa de um lado do mar para o outro. Quando ele chegou, não sei como, irmãos. A fofoca, pra você ver como ela chega primeiro, né, que as coisas. Todo mundo começa a falar, quando ele chega do lado, o texto diz que tinha uma multidão de gente esperando ele. 3.000 homens. E a gente não contava naquela época mulheres e crianças. Dave Carson fala que tinha possivelmente quase 10.000 pessoas. Né? Os caras não tinham TV, faziam muitos filhos. Tinha muita gente esperando, do outro lado. Muita gente esperando. Jesus era muito famoso, irmãos. E os fariseus se incomodavam com aquilo. Jesus era muito famoso, irmãos. Os fariseus, eles ficavam o tempo inteiro tentando colocar Jesus à prova. Quem quer colocar Jesus à prova? A gente vai colocar esse cara em uma sinuca de bico. A gente vai colocar esse cara diante de toda a multidão em uma situação onde ele vai falar alguma besteira. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ser descredibilizado. Era isso que os caras tentavam fazer. Só que, irmãos, Jesus Cristo não era alguém normal, ele era o próprio Deus. Ele conhecia o coração daqueles caras. E toda vez que aqueles caras tentavam colocar ele numa situação difícil, Jesus Cristo saía com uma maestria, irmãos. Tipo o Ronaldinho Gaúcho, na época que jogava, vinha 5 marcador para cima dele, ele saía com toda a sua magia, né? Jesus Cristo saía com classe. E é mais ou menos isso que acontece. Aqueles homens que por lei representavam o povo, eles representavam por quê? Para ser um fariseu, um saduceu, um escriba, não era uma coisa que você se tornava porque você queria, tá? Primeiro, não era, tá? Para você se tornar um fariseu, ser um representante do corpo religioso do judaísmo daquela época, você tinha que estudar muito, tá? Você tinha que estudar muito, você tinha que desde criança ser recrutado. Tá? Então os talmidins, as crianças, com 8 anos, eles já tinham que ter decorado toda a lei, era todo um processo. Tá? E esse processo, ele acontecia não necessariamente de qualquer forma, ele tinha todo um rito. Tá? E Jesus Cristo não seguia nenhum desses ritos. Para você se tornar um fariseu, você tinha que participar das escolas rabínicas. Tinha 2 principais escolas rabínicas nesse momento, a de Hillel e Shammah. Lembra que eu ensinei para vocês lá atrás? Eram as 2 escolas rabínicas. Você tinha que estudar nas melhores escolas da época. Era tipo a Harvard da época. E Jesus Cristo não tinha passado por nada disso. Jesus Cristo era um caipira, para eles, de uma cidadezinha, nada a ver com nada. Ele era um caipira lá do interior, que se auto-intitulou rabino, ou seja, mestre, e um monte de gente doida começou a escutar ele. Era mais ou menos isso que esses caras tinham. Então, quando eles falavam com que autoridade o Senhor entrou aqui e fez o que fez, é como se eles estivessem dizendo assim, fala o teu currículo Lattes aí. Com quem foi que você estudou? Quem foi que te autorizou a entrar aqui no templo e fazer essa bagunça? Você é da escola de fulano de tal? Quem foi que te mandou? Quando você era um fariseu, um rabino, você não falava em nome de você. Você falava em nome de uma tradição rabínica ao qual você decidiu escolher. Então, quando esses caras botam Jesus nessa situação e perguntam para ele quem te deu autoridade para fazer o que você fez, era como se eles estivessem carteirando, sabe? Agora a gente pegou esse cara. No meio de todo mundo. Ontem ele fez um show. Agora a gente vai mostrar para todo mundo que esse cara que veio ontem, fez um show e agora entrou pela porta normalmente achando que tá tudo bem, não pode fazer o que ele faz, não pode ensinar como ele faz. E o texto fala que eles perguntam com que autoridade você fez essas coisas, ou seja, em nome de quem?
Que rabino autorizou você chegar aqui e mexer na organização do templo? Quem foi que te deu a autoridade de fazer o que você estava fazendo? Só que o texto diz no verso 18 que eles estavam planejando matar Jesus, e a Bíblia nos ensina que Jesus é Deus, correto? Então ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens a questioná-lo, e aí Jesus faz algo que os rabinos faziam. Um rabino, irmão, ele usava um tipo de pedagogia meio que dialética. Quando você vai estudar um pouco sobre filosofia, você vai estudar sobre o método socrático. E Sócrates, ele ensinava, sabe como? Ele pegava o Eric e falava, Eric, vamos dar uma volta aí na rua e enquanto a gente vai aprendendo. E eles iam andando e de repente o Eric tinha uma dúvida, perguntava uma coisa para ele, ele voltava com outra pergunta, e assim mais ou menos que os rabinos ensinavam. Eles iam andando, eles se assentavam um pouco mais acima e eles começavam a perguntar coisas para as pessoas, para que através dessa pergunta elas chegassem à observação de alguma coisa. E quando eles perguntam, que autoridade você tem para chegar aqui, quebrar tudo, tentando colocar Jesus numa situação complicada, Jesus responde eles de um jeito que um rabino responderia. Ele devolve essa pergunta com outra pergunta. Eu sei que nos nossos dias, quando a gente faz uma pergunta e a pessoa devolve com outra pergunta, dá uma impressão ruim, né? De que ela meio que está fugindo do assunto, mas não é o caso de Jesus. Jesus, quando devolve a pergunta para eles, ele faz por quê? Porque ele sabia que o coração deles estava contaminado. Ele sabia que eles estavam fazendo aquilo para colocar Jesus em uma sinuca de bico, tipo cheque. Sabe quando você está jogando xadrez? Que você fala cheque, ou seja, a pessoa ela tem que sair dali, senão o jogo acaba. Era mais ou menos isso que eles queriam fazer com Jesus. Só que Jesus volta contra eles. Eles olham para Jesus e falam, com que autoridade vocês fazem isso? Jesus fala, tá bom, vocês querem iniciar esse diálogo? Só que eu tenho uma pergunta para vocês antes. E se vocês responderem, eu respondo para vocês com que autoridade eu faço. Forte, né? Eles tentam colocar Jesus numa sinuca de bico, Jesus devolve para eles. E aí, essa palavra autoridade, ela é interessante. No grego, ela tem pelo menos duas traduções, se você pegar essa palavra. Uma é dunamis, sabe aquele movimento pentecostal? Neopentecostal bem herege, chamado dunamis, não é esse movimento, não. Mas dunamis se refere sobre uma capacidade que o próprio Espírito dá de Deus, correto? Então, autoridade aqui, a primeiro momento, é uma capacidade que o próprio Espírito Santo dá a alguém para fazer algo. Amém? Ficou claro? Tá. E a segunda é exousia, que significa que aponta para alguém que recebeu essa autoridade e tem legitimidade para usá-la. Correto? Então, quando eles falam sobre autoridade, Jesus ele tem essa autoridade que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus colocou sobre ele, e ele tem liberdade para usar. Ou seja, Jesus não era aquele que possuía apenas poderes espirituais vindo por parte do Pai. Ele exercia o direito de usar esse poder. Ou seja, é por isso que no ministério terreno de Jesus, a gente percebe que ele não era um homem comum. Porque um homem comum não podia fazer as coisas que Jesus fazia. Um homem comum não podia, por exemplo, perdoar pecados. Um homem comum não podia fazer milagres. Mas Jesus tinha essa autoridade. Certo? Como é que a gente sabe disso? A própria Bíblia fala sobre isso. Mateus 28, 18, o próprio Jesus diz, toda a autoridade foi dada a mim, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, uma autoridade que o próprio Deus coloca sobre ele, e essa exousia, que é a prerrogativa e o direito de usar. Jesus tinha autoridade para fazer qualquer coisa, desde os céus e da terra. Outra coisa, em outro momento, o apóstolo João, ele diz que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Ele deu autoridade para ele sobre toda a humanidade. João 17, 2. Mateus 7, 28 e 29 diz que quando ele ensinava com autoridade, não como os fariseus. Quando ele perdoa os pecados de um paralítico, o texto diz que ele fala, as pessoas começam a se questionar, como ele pode perdoar pecados? Ele não é Deus. Aí Jesus vai e perdoa. Ele fala, o que é mais fácil? Dizer se seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Ou seja, além dele perdoar aqueles pecados, ele tem poder para curar aquele homem sai dali perdoado e curado. Então a própria Bíblia aponta para Jesus sobre aquele que tinha autoridade para fazer todas as coisas. E por que ele tinha autoridade para fazer todas as coisas? Porque o próprio Pai tinha delegado essa autoridade sobre eles. Então Jesus, Deus, sabendo de todas essas coisas, Deus vivo encarnado aqui na terra, ele olha para aqueles homens e os coloca em uma situação.
Tim Keller fala algo que ficou gravado em mim. Ele fala bem assim, a autoridade de Cristo não precisava de validação humana e real. O sol não precisa da nossa permissão para brilhar. A questão não era se Cristo tinha autoridade sobre a vida. Ele tem. A questão é, você está disposto a reconhecê-lo? É mais ou menos isso que está acontecendo. Aqueles homens sabiam que Jesus Cristo não era um homem comum. Por quê? Porque eles tinham visto com os próprios olhos dele ele fazer coisas que pessoas normais não poderiam fazer. A grande questão aqui não era entender se ele era diferente ou não. Esses homens não conheceram Jesus um dia antes, quando ele chegou no templo e quebrou todas as coisas. Pelo contrário, o texto diz que em muitos momentos onde Jesus Cristo, se revela de uma forma sobrenatural, eles estavam ali. E o texto diz que eles não se maravilhavam diante daquilo que Cristo estava revelando. Pelo contrário, o coração deles se endurecia e eles tramavam cada vez mais articular planos para matar Jesus. Então, esse texto, no fim, irmãos, ele não está falando sobre se Jesus tem ou não autoridade, porque esses homens tinham clareza disso. Esse texto está falando sobre como nós reagimos diante da autoridade de Cristo. É disso que esse texto está falando. E a forma com que Jesus conduz esse papo para esfregar na cara deles que o coração deles era totalmente contaminado é jogando a pergunta contra eles. E a pergunta que Jesus faz contra eles, se vocês responderem certo, eu falo em que autoridade eu faço isso, é muito interessante e é muito mais bem amarrada. É um gol de placa de Jesus. Porque Jesus olha para aqueles homens no meio daquela multidão e ele fala, beleza, me respondam uma coisa. João Batista, o que ele fazia era em nome dos céus ou da terra? Ele colocou aqueles homens numa situação bem complicada, porque João Batista era aquele que tinha preparado o caminho para Jesus, correto? O texto diz que ele era muito famoso. E que toda a multidão entendia que Jesus não era João Batista não era um simples homem. Eles tratavam João Batista como um profeta, último profeta. Então, se por um lado eles respondessem, não, aquilo que João Batista fez é da terra, eles iam estar criando um problema com aquela multidão ali, porque eles acreditavam que João Batista era um homem que exercia um papel profético naquele tempo. Estão entendendo? Ou seja, o texto fala que se eles respondessem que não, João Batista não era de Deus, usar a palavra era do céu ou da terra, aqui é uma representação se era de Deus ou não era, correto? Todo mundo entende isso, né? Ou seja, o que Jesus fala para eles é, e João Batista? Vocês acreditavam no batismo dele? Era do céu, era da terra? Aqueles caras se colocam numa situação complicada. O texto diz que eles começam a questionar entre eles, e agora? Se a gente falar que era do céu, a gente vai validar Jesus de certa forma. Porque o próprio João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. E se a gente falar que não, que era da terra, aí a gente vai arrumar problema com um monte de gente aqui, porque ele deve ter batizado uma galera que está aqui. Você entendeu o que Jesus fez? Jesus escancarou diante deles que a grande questão ali não era a verdade. Eles não estavam preocupados em fazer algo ou entender a autoridade de Jesus. Eles estavam ali para colocar Jesus à prova. Eles estavam ali porque eles eram maus. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte porque a gente pode viver algo um pouco parecido dentro da nossa jornada dentro da igreja. Tá? Existem pessoas que escutam o evangelho todos os dias, existem pessoas que escutam a palavra de Deus, mas que isso não acontece, não acontece absolutamente nada no coração delas. Parece que quanto mais elas escutam a palavra de Deus, mais frias e duras elas se tornam. Você já viu alguém que é assim? Alguém que cresceu no meio de uma igreja bíblica, saudável, alguém que tinha uma mãe de oração, alguém séria. E parece que quanto mais aquela palavra era pegada, mais aquelas pessoas se afastavam. E isso, irmãos, de alguma forma, é algo que a gente precisa ter muito claro no nosso coração. Porque, de fato, irmãos, a palavra de Deus, ela tem meio que essa prerrogativa nas nossas vidas. Tá? O mesmo sol que derrete a neve, irmãos, é o sol que endurece o barro. Faz sentido? Então, a mesma palavra de Deus que serve para derreter o coração de alguém e trazer aquela pessoa rendida até o Senhor, é a mesma palavra que endurece o coração de muitos. O mesmo Deus que prega amor nas Escrituras fala sobre juízo sobre pecadores. Então existe esse padrão dentro das Escrituras. Existem pessoas que quanto mais Deus se revela, quanto mais a palavra é pregada, como esses fariseus, mais eles endurecem o seu coração. Em vez de se renderem diante da beleza daquele que está diante deles, eles vão pelo contrário. Eles são inimigos da cruz, como Paulo vai falar lá na frente. A gente está falando dos últimos dias de Jesus na Terra, irmãos.
45 do segundo tempo. A oportunidade perfeita no templo que eles tanto adoravam e cuidavam, deles reconhecerem que diante deles estava aquele Messias do qual eles diziam que viria. Mas eles, com seus corações duros, iam ao confronto de Jesus. Em vez de se colocar de joelhos diante dele e implorar graça e misericórdia de Deus. E a minha preocupação e a minha oração nessa noite não está em desenhar para vocês sobre a autoridade de Jesus, porque todos vocês aqui já ouviram o Evangelho. A gente leu vários textos que deixaram claro que a Bíblia trata Jesus como aquele que o próprio Deus derramou sobre ele a autoridade e também colocou sobre ele as prerrogativas de usar. A minha oração nessa noite é que você entenda diante de quem você está e que você tenha uma atitude de rendição, não de confronto, de luta, porque a gente não é absolutamente nada. Diante da verdade encarnada, da revelação de Deus, eles não estavam preocupados com aquilo que Jesus estava dizendo e que escancarava a corrupção de seus corações. Eles estavam preocupados se eu responder que era dos céus, eu vou arrumar um problema, porque vai contra o que eu disse. Se eu responder que era da terra, eu vou arrumar um problema com as pessoas. Eles não estavam preocupados com a verdade, mesmo eles dizendo que eram guardiões da verdade. Doutores da lei, eles não estavam preocupados com a lei de Deus. A Bíblia fala que esses homens pegavam a verdade de Deus e manipulavam ela para o seu próprio benefício. A Bíblia diz que esses homens faziam com que a porta do céu fosse fechada, ao ponto de nem eles entrarem e não deixarem com que outras pessoas entrassem. Esses que eram guardiões da lei, na verdade a Bíblia diz que eles estavam criando peso sobre as costas das pessoas e não ajudavam elas a carregar. Esses homens diziam ser líderes religiosos, diziam ser religiosos, mas eles não eram, eles eram pessoas sem fruto algum. E para entender melhor, a gente precisa olhar o capítulo 11. Lembra do pão? Do sanduíche? A gente vai fechar com a parte de cima do pão. E a parte de cima do pão é analisar essa história. Essa história fala para a gente sobre um Jesus que entra em Jerusalém como rei. Certo? Amém? Só que diante dele ele vê uma árvore que era para ter frutos e ela não tinha. E ela é amaldiçoada. Correto? Como esses homens. Eles eram religiosos, doutores da lei, eles entendiam a Bíblia mais que qualquer outra pessoa, mas eles tinham fruto algum, eles estavam diante da verdade que eles diziam crer e estavam indo contra ela, vocês conseguem entender? Depois ele fala sobre o templo, que esses homens deveriam cuidar, que eles eram autoridade sobre isso, e eles estavam fazendo o quê? Indo contra a própria verdade que estava guardada no coração deles. Irmãos, nem sempre entender, ter a palavra de Deus decorada faz de você alguém que de fato se entrega diante da autoridade daquilo que você diz crer. Por isso que, infelizmente, a gente olha aí para fora e vê tantas pessoas que dizem que são cristãs, que entendem a palavra de Deus, mas não têm fruto algum. É disso que esse texto está denunciando. Esse texto está denunciando. Jesus não é um cara ignorante, irmãos. Jesus é um cara que conhece o coração daquelas pessoas que buscam ele. Nesse mesmo momento, nesse mesmo culto, pode ter alguém aqui que está orando, falando: Deus, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Haja com graça, porque eu preciso de ti. E tenha talvez gente aqui que está vindo nessa igreja porque achou uma menininha legal, ou porque quer fazer networking. Se deu mal, que só tem quebrado aqui na igreja. Você não vai ganhar muito dinheiro aqui, não. Procura umas outras aí, vai de bege e tudo, mas aqui não tem isso, não. Não tem. Aqui não é igreja para... Você não tem que ir para a igreja para fazer networking. Você não tem que ir para a igreja para ter algum tipo de benefício. Você tem que ir para a igreja porque você entende que o Rei dos Reis está te chamando. É disso que esse texto fala. Essa ideia de gambito é um tipo de movimento no xadrez onde você mexe as peças e entrega a rainha logo no início. E aí parece que você já começa perdendo, né? Mas aquela estratégia faz com que as próximas peças se encaixem de uma forma que você consiga ganhar com maestria. É isso que Jesus faz. O capítulo 11 inteiro é mostrando essa estratégia dele no xadrez, para no final o Rei dos Reis mostrar que diante dele existiam aqueles que tinham uma fé morta. Nesse mesmo capítulo, irmãos, quando um homem chamado Pedro olha para Jesus e tem dúvidas, a dúvida dele era genuína. E o que o texto diz que Jesus faz? Ele olha para Pedro e explica para ele. Fala sobre uma fé verdadeira, fala sobre oração. Mas com esses homens, não. Com esses homens, irmãos, as palavras de Jesus são duras. Você pode me enganar. Você pode enganar os irmãos aqui. Mas você não engana Jesus Cristo, porque Ele conhece seu coração.
Se você está vindo para a igreja com a motivação errada, se você está vindo para a igreja para tentar ser sócio de Deus, mas só no termo de benefícios, como algumas pessoas dizem, tome cuidado. Talvez as palavras para você serão um pouco mais duras. Tomem cuidado, irmãos. Meu maior medo é que a gente viva um tipo de fé mentirosa, que procura Jesus com as motivações erradas, que em vez de se curvar diante da presença daquele rei que é vivo, está diante de nós, se afasta dele. É sobre isso que esse texto fala. É sobre isso que esse texto fala. Jesus entra em Jerusalém como Rei dos Reis. Ele entra naquele templo como Senhor dos Senhores. Ele amaldiçoa aquela figueira como um justo juiz. Ele ensina sobre fé e oração aos seus discípulos como um mestre. E no final confronta aqueles fariseus, mostrando que eles estavam longe de Deus. Essa resistência daqueles homens torna ainda mais evidente para a gente que eles eram como aquela árvore sem frutos, como aquele templo, não fazendo aquilo que deveria ser feito. A grande questão ao finalizar o capítulo 11 hoje é, diante do Rei dos Reis, do mesmo Jesus Cristo, que está aqui, a tua palavra diz que ele está no meio do seu povo, amém? Como ele vê a sua fé? Ele vê a sua fé como ele viu a de Pedro? Ao ponto de ir até ele e ensinar mais uma vez? Ele viu a sua fé como ele via a fé dos discípulos quando eles não entendiam e Jesus falava, tá bom, vocês não entenderam, vou explicar de novo. Ou ele vê a sua fé como desses homens, hipócritas, fariseus, bonitos por fora, mas por dentro podres. Tem um momento das Escrituras que Jesus chama eles de sepulcro caiado. Sabe o que é isso? Caixão. Por fora é bonitinho, mas por dentro está morto, está podre. Que tipo de fé a gente tem, irmãos? Diante da autoridade de Jesus, como a gente se porta? Com rendição, com coração quebrantado, com espírito contrito? Ou se achando importantes demais ao ponto de tentar fazer Jesus de nosso escravinho, como esses homens queriam fazer? Tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado, para que a nossa fé não seja pautada em uma religião morta, de aparência. Porque é isso que esse templo significava. Um lugar que era para ser santo, que era para ser uma casa de oração, estava sendo utilizado para algo totalmente contrário. Mas pensar nisso é pensar numa nota de esperança, porque Jesus purifica aquele templo, ele pode purificar a sua vida hoje. Eu não sei como está seu coração, mas eu sei que se você estiver diante do Rei dos Reis, tem um coração parecido com o dos discípulos, de reconhecer a sua autoridade, se prostrar, implorar a sua misericórdia. Haverá um dia, irmãos, onde todos nós estaremos diante de Jesus Cristo, não como Nazareno, não como aquele que homens cuspiram, mas como um Rei dos Reis, que há de julgar todos. O que Jesus vê? O que ele vai ver quando ele te olhar? O que Jesus vai ver quando ele me olhar? Essa é a minha oração. É diante desse Rei dos Reis que nós nos colocamos todo domingo, que nós nos colocamos todo dia. Um dia, irmãos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. O que ouviremos do Senhor? O que ouviremos do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Em nome de Jesus. Esse texto confronta as nossas vidas, que a nossa religião seja uma religião verdadeira, não falsa, que a nossa fé seja uma fé genuína, que gere fruto do Espírito, não uma fé morta. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Queria que você fechasse seus olhos e tivesse um tempo de oração agora, baseado naquilo que a gente compartilhou hoje. Amém?